Boa tarde, boa tarde. Quem estiver chegando aí, puder me dar um retorno aqui em relação ao áudio, em relação à imagem, está tudo certo? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? O Diego falou que está tudo certo em si. Perfeito, vamos esperar aqui o Raul. O Raul tá chegando, é o convidado de hoje da nossa live. Tô fazendo uma sequência de lives aí, vou até perguntar depois na caixinha indicações que vocês me dão em relação a quem vocês querem ver aqui no perfil em si. Tô fazendo uma série, não tem nada especial, mês do advogado, simplesmente estou aqui produzindo conteúdo, né? Então, cumprindo a minha pauta, a minha ação social do mês em si. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre posicionamento. O título da nossa live é sobre posicionamento e o que você precisa saber para entender por que às vezes a sua falta de clareza está te prejudicando e fazendo você deixar dinheiro na mesa em si. É um tópico bastante importante. Ó, o Raul já chegou aqui. Grande Raul, tudo bem? Tá me ouvindo, me vendo? Fala, Lucas. Tudo bem? Me ouve bem? Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem, ouço sim. Seja bem-vindo, tá? Vou deixar você se apresentar. Só que antes de tudo, eu vou só perguntar se tá tudo certo com a minha imagem. A tua tá um pouquinho embaçada para mim. Ontem eu tive isso. Qualquer coisa eu coloco no 4G aqui. Deu uma travadinha aqui, Lucas, mas Alô, 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 voltou? Coloquei no 4G aqui que eu acho que é mais voltou. garantido. Excelente. Vamos lá. A live é sobre. O título é tão grande, mas deixa eu colocar aqui, ó. Posicionamento na advocacia. Pronto, vamos resumir. Isso. Vamos Mais resumir o título da fácil. live para ver se melhor. Mas Raul, vamos se lá. apresente aí para as pessoas te conhecerem, quem você é, de onde você é, o que faz. Vamos lá. O meu nome é Raul Berges, eu sou advogado, eu sou especialista em proteção patrimonial e eu sou diretor do escritório de advocacia chamado Raul Berges Advogados. Eu tenho hoje 4 unidades físicas e eu atendo todo o país através dos meios online, especialmente depois da pandemia, quando a gente conseguiu vencer muitas objeções que nós tínhamos na advocacia aí em relação a ter um advogado à distância, né, sem conhecer o advogado pessoalmente. Então, em relação ao título da live, de posicionamento, eu já investi mais de 400 mil reais aí nos últimos 3 anos neste assunto, seja em mentorias, que eu sou mentorado pelas maiores autoridades do país sobre isso, e também questões de infraestrutura e estratégias para o meu negócio crescer cada vez mais. Já falei muito sobre isso no Instagram, hoje não falo mais tanto, né? É um assunto que eu amo, que eu posso falar horas e horas e horas, e é um assunto que poucos advogados conhecem. Tá? Alguns acham que sabem o que é posicionamento, mas a definição do que é nunca ficou clara e eu não conhecia ainda nem 5 advogados que realmente sabem usar essa estratégia com clareza. Show. Então vou começar com essa pergunta: o que é posicionamento? O posicionamento, sim, sendo muito direto, é mostrar para o mundo no que você é bom. É te colocar dentro da cabeça do teu cliente como uma referência em determinado assunto. É ser lembrado dentro daquelas milhões de informações que cada pessoa tem nas suas mentes e cada pessoa também ela tem acesso a milhares de informações por dia em rede social, enfim, no seu cotidiano. E o posicionamento é o meio pelo qual você vai ser lembrado pelo seu consumidor, pelo seu cliente, e é o que vai te definir. E a definição não é aquela, eu ajudo o mundo fazendo isso. Sim. Não é isso. O posicionamento não é isso. O posicionamento é muito mais do que isso. Então, é o posicionamento que vai definir o seu valor. Tá? Ou seja, se você é um prestador de serviço, aqui a gente está falando para advogados, se você é um advogado que cobra caro ou barato, é o posicionamento que vai dizer isso. É o posicionamento que vai atrair os seus clientes.
né? Que a atração dos clientes ela é de acordo com como é que você se posiciona. Isso na questão de princípios, na questão de valores, na questão do que você prega, do que você defende. E num aspecto micro, numa questão do direito, o posicionamento é, de fato, qual nicho você atua, que tipo de problema você realmente resolve, e é isso. Né? O objetivo é isso. E é engraçado que quando a gente fala de posicionamento, parece uma coisa muito distante ou não tão compreendida pelas pessoas. Eu acho que as pessoas não dão a real importância de se ter um posicionamento muito claro e bem definido em si, ou sequer estudam sobre isso, né? Então, a gente vê um pouquinho de brand, um pouquinho daquilo e tal, mas acho que não se aprofundam. E sendo até às vezes um tema um pouco mais técnico, e as pessoas, e pela dificuldade que às vezes tem de se aprender, eu vejo, até pegando um gancho na próxima pergunta, muita gente falando que tá tudo bem ser generalista, tá sendo vantajoso, não faz sentido nenhum ela se posicionar. É comum a gente passar na frente de escritórios e ver na placa do escritório várias áreas de atuação em si. Mesmo que a gente viva numa bolha aqui no digital, onde vê muita gente posicionada, a grande realidade da advocacia brasileira é ser generalista, é não ter clareza do que faz. E tanto a pessoa institucional e muitas vezes a pessoa física mesmo, que vai ser muito do nosso foco aqui. Quais as vantagens, pensando em pessoas que estão aqui, que às vezes têm uma estrutura generalista, se porta como generalista, que você vê que o advogado vai ter ao se posicionar? Para desmistificar um pouco isso. A questão de ser generalista, tá, é muito comum na advocacia. É comum a gente resolver e querer resolver todos os problemas que aparecem, tá? E sempre quando eu falo com algum mentorado, com algum aluno, com algum advogado sobre o posicionamento, sobre como é importante ele nichar uma atividade, ele cria uma série de objeções dizendo que isso vai fazer com que ele feche a porta para alguns clientes, ele vai deixar de lado algumas coisas. Isso está equivocado. Tá? Quando tu é um generalista, tu é mais um entre outros 1.200.000 advogados. E aí sim que tu cria várias objeções, porque tu está sendo comparado a toda a tua concorrência, tu não tem nenhum diferencial, tu não tens nada que vai convencionar com que você seja contratado. E o que é se posicionar? É criar e mostrar para o mundo no que você é bom. É criar um produto para oferecer para o seu cliente. Tá? E não quer dizer que você se posicionando em alguma área, em algum subnicho, em alguma coisa específica, que você vai fechar a porta para outros casos. Muito pelo contrário. Tá? Eu sou advogado empresarial, trabalho muito com societário, eu tenho um escritório que atende várias áreas do direito, e todos os dias eu faço uma venda. Ou seja, todos os dias alguém me procura para resolver algum problema. Todos os dias eu vendo. Isso há bastante tempo. Tá? Sem fazer nada, sem fazer nenhuma atividade, eu consigo vender. Só que eu sou procurado para fazer divórcio, que eu não sou especialista em divórcio, mas as pessoas lembram de mim para fazer divórcio. Por quê? Porque eles precisam de um advogado de confiança, eles lembram de mim. Inventários, ações de consumidor, o que seja. Por quê? Porque as pessoas pensam um advogado, elas lembram de mim, porque eu consegui entrar na mente delas como sendo muito bom em resolver algo. E automaticamente a gente consegue também atingir outras áreas. Mas o fato de conseguir nichar, especialmente na internet, tá, de realmente sair daquela questão de ser um generalista, se consegue muito mais assertividade nas estratégias de marketing. Se consegue falar com um público muito específico. E não aqui no Instagram. Aqui é um cartão de visitas, minha opinião é essa, não é para gerar conteúdo. Mas sim em blogs, em vídeos do YouTube, em artigos, em utilização de tráfego no LinkedIn, o que for. Se tu tens tu está falando para um público específico, você vai conseguir vender pela internet. Você vai conseguir vender serviço de advocacia pela internet. Tá? Então, o generalista não consegue. Ele fala um pouco para cá, um pouco para lá, ele não consegue falar com uma pessoa. E quem quer falar com todos não fala com ninguém. Regra de marketing é isso. Quem quer falar com todos não fala com ninguém. Então, para identificar com quem a gente vai falar, a gente tem que se posicionar. Fantástico. Eu gosto de falar que o digital em si, utilizando o Instagram aqui de exemplo, completando o que você falou, não é sobre fazer. É sobre ficar produzindo conteúdo, pensando em marketing de conteúdo, aquela coisa toda. É sobre ser lembrado diariamente pela pessoa que você é, o que você faz, para quem faz, como faz.
de uma forma que isso aparecer diariamente, ser visto, ser lembrado, te posiciona, te faz ser lembrado sobre aquilo. Eu posso Uhum. odiar direito empresarial, mas está claro para mim que você é um advogado na área empresarial. E mais, patrimonial, que mexe com patrimônio em si. Por quê? Mexe vira, você está nos stories falando sobre aquilo, ou está visitando algum cliente, às vezes o cliente te marca, alguma coisa do tipo. Então, está sempre sendo lembrado nesse sentido, né? Então, gosto de estar sempre destacando isso. Vamos para mais uma das perguntas que eu elaborei aqui para você, que é o seguinte. Muita gente, ultimamente, tem transitado, principalmente em tempo de pandemia. Então, ficou mudo. Ô, Lucas, tá mudo aqui pra mim. Fica num... Voltou. Alô, 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 tá ouvindo? Voltou. Bom, tu está mudo. Alô, alô. Agora voltou. Voltou, certo. Muita gente durante a pandemia mudou de área, transitou de área e enfrentou um desafio gigantesco, às vezes, de não conseguir cliente, de ter aquela dificuldade, porque às vezes fez uma transição muito radical. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Então, tipo, tem um método assim, estou mudando, resolvi mudar todo o meu posicionamento, estou mudando, tem uma forma de ser mais leve, mais gradual, de uma forma que te ajude a ser mais assertivo nessa transição e ter sucesso numa nova área que for escolher para se posicionar, por exemplo? Tem. Quando eu comecei a entender sobre posicionamento, faz alguns anos atrás, a minha ideia de buscar era, né, de buscar essa ferramenta era facilitar as minhas vendas. Eu queria ser conhecido por ser muito bom em algo. Eu não queria mais me apresentar nos meios onde eu circulava, eu queria que as pessoas me conhecessem pelo que de fato eu sei fazer. E nesse período aí de uns 2 anos, fazendo bastante coisa, tentando acertar e errando muito mais do que acertando, eu me reposicionei várias vezes. Eu desde tentei focar em uma questão de divórcio para empresários, tentei alguns outros aspectos que eu imaginava que seria muito mais interessante. Mas a questão é que quando a gente modifica o que nós fazemos, nosso posicionamento, a gente, primeiro, fecha portas para algum público, tá? Segundo, a gente pode confundir a nossa audiência, nós temos uma audiência aqui, tá? E terceiro, toda vez que a gente realiza algo novo, seja em prospecção, seja em estratégias de posicionamento, seja em marketing, a gente tem um tempo para que isso se reflita em resultado. E muitas pessoas, elas não esperam que esse tempo aconteça. Cada movimento que a gente faz hoje, tá, no escritório, às vezes reflete no resultado em 1 ou 2 meses adiante. Então, toda vez que eu me reposiciono ou crio algo novo, ou vou adentrar em um nicho, seja com alguém da minha equipe, seja comigo, eu faço uma estratégia. Então, eu faço uma transição, né, de conteúdo e atividades de marketing, de publicação. E quando eu começo a falar de algo, tá? Quando eu vou realmente colocar energia para falar em algo novo, por exemplo, algum nicho de mercado que eu vou começar a atender, eu já tenho toda a minha base de autoridade criada. Eu tenho artigos sobre esse assunto, eu tenho os meus perfis atualizados, eu tenho minha página pronta sobre aquele determinado assunto. E aí eu começo com tudo, sou muito mais assertivo, eu consigo acelerar os resultados. O erro que muitos cometem é o seguinte: eu vou começar hoje a falar sobre direito ambiental. Eu vou resolver questões de direito ambiental. Só que na internet, em lugar nenhum, tem conteúdo meu sobre isso. Ninguém me conhece por fazer isso. Ninguém sabe que o Raul trabalha com isso. E, logicamente, eu não vou ter resultados. As pessoas vão se confundir. O que eu teria que fazer? Eu teria que traçar uma estratégia, eu teria que criar uma série de conteúdos prontos para deixar já publicado isso, seja em Instagram, quem produz conteúdo no Instagram, seja em LinkedIn, seja em blog, seja em outros sites. E aí sim, eu criaria as atividades de marketing para colocar esse posicionamento para fora e colocaria tráfego para chamar uma nova audiência, para que as pessoas realmente certas pudessem me escutar, tá? Então, é uma transição, é estratégia, a gente tem que fazer um passo por vez. Não é simplesmente falar, mudar a bio do Instagram para ter resultado. Aí não vai realmente ter resultado.
É uma questão muito mais profunda, né? Eu já tive alunos que tiveram esse problema no sentido de, vou dar um exemplo de área. Era advogado previdenciário e do nada quis seguir uma modinha de mercado, sei lá, foi para direito médico e mudou totalmente, radicalmente o posicionamento e começou a se frustrar porque a partir daquele momento ele começou a perder as oportunidades que normalmente ele tinha no escritório em si. Tinha entrada recorrente, previdenciário é uma advocacia que normalmente dá para trabalhar com volume, então a indicação é muito forte e foi para uma área que para trabalhar necessariamente está muito acostumado com defesa médica, você precisa de um processo, não é tão simples convencer um médico a fazer uma consultoria preventiva, igual é normalmente o direito previdenciário, que são direitos latentes normalmente para se trabalhar, né? Então, e a pessoa ficou frustrada, os resultados não estão acontecendo. Será que está alguma coisa errada? Não sei o quê. É porque tipo, são áreas totalmente diferentes, né, para se trabalhar. E ela fez dessa maneira um pouco mais agressiva, né? Então, e acabou não dando certo. E eu acho que é interessante destacar também que muitas vezes nessa transição, uma dica pelo menos que eu dou para algumas pessoas se você tem a sua pessoa institucional já bem definida e despessoalizada para a tua pessoa física ser livre, isso te ajuda um pouco, porque tá tudo bem, eu vejo muitas bancas serem generalistas, um escritório full service, na pessoa institucional. Porém, a gente vai ter ali vários profissionais dedicados às especializações do escritório em si, para poder tocar qualquer coisa diferente que venha. Então você tem um criminalista, você tem um previdenciarista, então a gente tem grandes bancas hoje que se posicionam assim. Só que a pessoa física das pessoas ali normalmente são o quê? Posicionadas em uma determinada área em si, né? Uhum. Então, a grande questão é que tem muita gente que tem essa dificuldade e acha que não consegue. E vale lembrar, gente, que as pessoas hoje em dia ela tem uma visão normalmente leiga da advocacia. É diferente do médico, que eu preciso de um cardiologista, de um ortopedista, coisa do tipo. Tudo isso é em relação ao nível de consciência, normalmente, que o consumidor tem para com o que você traz de solução para o mercado, para com o que ele precisa. E para isso a gente precisa educar as pessoas. Não é todo mundo que sabe que se for preso de madrugada precisa especificamente de um criminalista. A advocacia é uma relação de confiança muitas vezes e às vezes você liga para o teu amigo de direito de família para poder te ajudar. Uhum. Só que tem muita gente que às vezes já foi educado ou passou por uma situação de vida tal. Empresários, por exemplo, eu como empresário, por exemplo, eu sei que para resolver um problema de contratos societário, por exemplo, eu preciso de um advogado extremamente especialista. Um generalista não vai me ajudar. Só que o meu nível de consciência ele já está um pouco mais elevado, né? Então, vide É, almoço de família, né? Que é aquela brigaiada, te pergunta de tudo e se você não souber, te crucificam, né? é. Então, Aqui eu vou fazer dois comentários aqui. Primeiro, o caso do advogado do direito previdenciário que migrou para o direito médico. O público do direito previdenciário é totalmente diferente do público do direito médico. O médico ele tem um perfil muito específico de contratação. Eu sou advogado de médicos muito bem-sucedidos. Tá? Porque eles se conectam comigo de certa forma. A gente fala a mesma linguagem, a gente frequenta os mesmos locais. Eles me veem como uma autoridade no que eu faço. Mas se eu não tivesse isso, se eu fosse o Raul lá de 2016, que eu usava lá uma camisa listrada, assim, um cabelo engraçado, eles não me contratariam. Tá? Eles não me contratariam, eles não se comunicariam comigo. Porque eu tenho um posicionamento do advogado que naquele público, naquele nicho que eu trabalho, que são pessoas de high ticket, eles me identificam como alguém muito bem sucedido e alguém que vai resolver o problema deles. Então, tem que entender isso. Para qual público que você vai falar. Tá? Não é simplesmente mudar, que, cara, você não vai vender. É igual no restaurante simples, assim, que a comida é boa e vem uma conta de R$ 800. Mas quando tu vai num restaurante que o garçom vai lá, ele puxa a cadeira, tem uma iluminação mais baixa, tem uma música diferente, tem toda uma experiência, R$ 800 uma janta se torna um valor ok, valeu a pena. É a mesma coisa, a entrega de experiência, a percepção que o cliente tem do valor. Agora, demanda investimento, demanda estratégia, demanda tempo, demanda também competência, né? E é um fator importante. E eu vejo que muitos advogados não fazem isso. não é Eles não se simplesmente preocupam com esse detalhe. acordei e hoje eu sou advogado de médicos, né? Tipo assim, E a questão de falar para vários grupos, eu tenho um escritório, eu tenho advogados, eu tenho uma advogada muito boa em tributário, eu tenho
uma advogada muito boa na questão notarial, 10 anos de experiência, eu tenho LGPD, eu tenho diversas fontes. Mas a minha figura do Raul, eu falo de proteção patrimonial, blindagem patrimonial, holds, enfim. Só que quando eu começo a falar com isso, inclusive com os meus próprios clientes, eu vou vendendo mais para eles, porque eles vêm me indicando, eles vêm fazendo, vêm entrando em contato. E da mesma forma, como eu conheço um pouco de cada área, eu não fico falando sobre esses assuntos nos meus artigos. Mas quando o cliente vem me procurar para fazer alguma coisa, eu entendo o assunto e digo, olha, eu tenho alguém na minha equipe que faz isso. Vamos fazer? Marco uma reunião, faço minha parte como bom comercial que eu sou, e eu faço a venda e coloco esse assunto dentro do meu escritório com alguém qualificado para atender. Tá? Então, vale muito do que o advogado quer fazer. E hoje, com a internet, de novo, a gente consegue vender para o mundo inteiro. Tá? E desde que eu descobri isso, eu subi o patamar do meu escritório algumas vezes. Tá? Então, se eu conseguir fazer, aí, sendo bastante jovem, uma cidade de interior, ter resultados muito grandes, ter um crescimento gigantesco, entendendo tudo isso, eu acho que quem está me assistindo também consegue. Tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, não comer contigo, Lucas, mas quem ficar até o final da live vai ganhar um bônus, tá? Mas aí eu vou falar a ordem do bônus antes de terminar a live, tá? Que aí eu vou dar uma questão que custa aí mais ou menos uns R$ 100, de tudo que eu aprendi com o posicionamento e como é que o cara consegue colocar em prática isso. Mas tem que ficar até o final que eu vou dar o que tem que fazer para conseguir receber esse bônus, beleza? Show de bola. Não combinou mesmo, tá? Então quem tá aqui na live vai ganhar. Daqui a pouco a gente volta a repetir sobre isso, porque tem gente sempre entrando, saindo e tal. E pegando um gancho nisso que você falou, sou de cidade pequena. Tem muita gente que tem essa crença de que é extremamente impossível se posicionar estando numa cidade pequena. O que você tem a dizer para essas pessoas? Porque eu já vi muita gente assim mesmo, boa, que tem tudo para tracionar, sendo extremamente segmentado, aquela coisa toda, e tem medo. Ele prefere continuar sendo um generalista na cidade pequena, porque não, aqui é tudo assim, ninguém se posiciona, senão a gente perde mercado, tem pouca demanda e tal. O que pode ser feito, até levando em consideração a influência do digital na vida desse tipo de profissional? Primeiro que eu vou falar do meu caso, que ao invés de, enfim, falar da minha situação. Tá? Como é que eu montei o meu escritório na questão comercial? Tá? Eu tenho hoje duas estratégias diferentes de atuação. Uma, que é a minha estratégia local, que eu falo com parceiros locais, eu falo com a comunidade local, eu tenho participação em rádio, eu tenho participação em jornal, eu tenho muita participação em associações comerciais, em que eu trago muito desses assuntos aí para o pessoal da comunidade, tá? E é muito comum, além de vender a questão de criação de holdings e tudo mais, tá? É muito comum, porque hoje, aqui num raio de 100 quilômetros, eu acho que eu sou a única pessoa que faz isso de forma qualificada. Então, eu sou lembrado por isso, sou conhecido por isso, tá? Eu também acabo fazendo várias situações diferentes de outras áreas aí do escopo empresarial, porque eu sou um advogado que tem um escritório muito bem consolidado, eu sou muito bem conceituado, eu atendo muito bem os clientes. Então, eu costumo vender muito bem ali. E no online, tá? Eu uso outras estratégias, tá? Eu uso o meu Instagram pessoal como um cartão de visitas, eu não tenho criação de conteúdo ali. Eu realmente mostro quem eu sou, faço as minhas reflexões, porque eu sou um leitor voraz, adoro estudar, eu gosto enfim, gosto de compartilhar um pouco das coisas que eu faço. E eu tenho em outros meios atividades que eu consigo prospectar clientes, que envolvem vídeos no YouTube, páginas específicas para conscientizar o público. Eu tenho muita participação em LinkedIn também. E o que acontece? Eu tenho 2 canais de venda. A comunidade local, que aí é a advocacia tradicional, que provavelmente todo mundo faz, e uma outra advocacia que eu venho atraindo clientes de todo o Brasil. E aí sim eu só falo disso. Eu só falo de holding, eu só falo de gestão patrimonial, eu só falo disso. Eu sou conhecido por isso. E aí eu vou entrando nesse mercado e me tornando uma autoridade cada vez maior na área que eu atuo. Então, para quem é de cidade de interior, faça isso também. Comunidade uma coisa, online outra. Tá? As duas coisas se comunicam no final das contas. Mas a comunicação fica muito mais assertiva, muito mais fácil. Então, eu gosto de falar que o digital ele é um holofote no seu presencial. Ele está sempre iluminando ali, entendeu? Então, tipo, uma das perguntas que eu vou trazer aqui é sobre networking em si.
É extremamente importante você, como advogado, ter estratégias. Então, eu tenho clientes hoje aqui na assessoria de marketing que tá no Triângulo Mineiro, numa cidade de 20 mil habitantes, por exemplo, e a pessoa tem um giro de 30, 40 novos clientes no agro, que é uma região de agronegócio, por exemplo, o tempo todo. Não para de ter cliente. Ela está lá com um perfil lá de 10 mil seguidores, começou o ano passado, no início da pandemia, e basicamente, para quem já está girando no presencial, conhece muita gente, faz relacionamentos, isso é uma extensão do seu presencial. Por quê? Você atrai pessoas, faz com que elas gostem, confiem, até que elas te contratem ou te indiquem. No presencial, você tem que ficar encontrando com essas pessoas para esse relacionamento ele aquecer cada vez mais. O digital, ele simplesmente é uma extensão para poder acelerar isso. Então, Uhum. muitas vezes, quem vai te acompanhar no digital é pessoas que foram atraídas no presencial. E elas continuam te vendo, lembrando de você, no digital e faz com que as coisas acelerem. O que é super importante porque o digital rompe barreiras e a partir do momento que rompe barreiras, o céu é o limite, você consegue atender o Brasil inteiro. Um outro exemplo que eu tenho aqui é a Samantha Takahashi, que eu atendo, né? Ela está numa cidade de 30 mil habitantes no interior do Paraná, sem muitas cidadezinhas ao redor em si. E eu posso falar que ela é um dos grandes nomes hoje do direito médico Brasil, em termos de prospecção, utilizando só o Instagram. E isso que ela nem foi para outras redes de atração ainda, outros canais de atração em si. Então, não é focando necessariamente na cidade dela. Se for levar em consideração, ela é a maior da cidade dela e posicionou numa única específica coisa. Quando você olha para a cidade dela inteira, vamos supor que tem lá 200 advogados, todos generalistas, e a única que se posicionou foi ela. Só que ela atende gente de Minas, do Mato Grosso. Não sei. Por quê? Digital. Uhum. É aquela câmera do Big Brother que está te acompanhando. E eu acho que é importante vocês serem intencionais no cotidiano de vocês, tá? Principalmente. Por quê? Existe um cotidiano que acontece todo dia com o Raul. Só que se ele não mostrar, eu não vou ficar sabendo. Se ele não mostrar o que ele faz, a construção disso tudo. Tem muita gente que gosta de fazer stories assim, né? Faz um stories do café, aí do nada aparece um stories do almoço. Parece que a pessoa se teletransportou de um stories para o Uhum. outro. E esse buraco no meio, ninguém sabe o que aconteceu. De se tem tempo, se programe, se organize para mostrar o cotidiano, a construção de como é que serão as coisas em si, para as pessoas que estão no digital, potenciais clientes, verem isso com mais frequência e ligar, e entender como é que é o teu cotidiano, os teus hábitos em si, e gerando uma conexão cada vez maior, né? Então, é uma dica interessante também para isso. Quem trabalha com redes de relacionamento, no caso do Instagram, por exemplo. E tu sabe qual a diferença entre ser uma autoridade e ser famoso? Ou seja, entre uma pessoa que tem muito engajamento, que tem muitos seguidores, que está sempre com a caixinha do inbox lotado, tá? E alguém que não tem muitos seguidores, posta assim por uma questão assim de agenda mesmo, de protocolo. Diga para mim. Tem muita diferença entre ser uma autoridade, ou seja, ser uma pessoa respeitada na sua área, alguém pronto para resolver problema, tá? Do que ser alguém famoso. Tá? Por experiência, ser famoso, fazer muito conteúdo que gera engajamento, que aí tu mostra o batidor, dá risada, dança no TikTok, mostra as fofocas do dia a dia, isso não resulta em vendas. O que resulta em vendas na advocacia, que ainda é uma área tradicional, pelo menos é uma maior parte dos nichos, tá? Talvez alguns outros nichos realmente pode funcionar, mas eu nunca vi. O advogado tem que saber se posicionar de uma forma que gera autoridade. E aí não é também mostrando muito bastidor, estando presente, estando lá. Eu tenho amigos que estão sempre no Instagram respondendo pergunta, estão fazendo tudo que tem que fazer, postando conteúdo de dica e tudo mais. Mais dinheiro que é bom. E eles se queixam que não vendem. Eles não vendem, eles não conseguem vender. É difícil. E aí vai um aspecto que é o cliente ver que tu é um cara extremamente disponível. Entende? Tem isso também. Mas se eu tivesse o dia inteiro produzindo conteúdo, dando dica, por que ele vai pagar para falar comigo? Ou vai querer acertar um alto valor, um contrato de 50, 60, 100 mil reais comigo? Se eu estou lá todos os dias no Instagram, postando, dando dica, conhecimento, sou um cara muito animado. O meu cliente não se interessa por isso. Ele quer
que o Raul deixa ele seguro. E é importante você falar isso porque tem gente que aparece, mas, por exemplo, tem gente que coloca dono do escritório essa aparição digital como parte da estratégia comercial dele. Só que se você tem equipe, por exemplo, você precisa mostrar então que você tem equipe, que você tem a estrutura para o posicionamento seu, para ficar tudo muito claro para quem está vindo aquilo ali. Exemplo, eu tive uma live ontem, eu tive essa live hoje, eu tenho uma pauta aqui, por exemplo, da live que não fui eu que preparei, foi alguém da minha equipe. O Raul tem sei lá quantas pessoas no escritório, tem 4 sedes, não é eu só vou ser atendido se for com o Raul e pronto, acabou, porque não. Ele deixa muito claro, ele mostra, por exemplo, às vezes no cotidiano dele, que ele tem essa estrutura por trás em si, que despessoaliza. E eu acho que isso é importante, que conforme as pessoas vão crescendo, é cada vez mais importante deixar claro que existe essa estrutura por trás, se existe de fato essa estrutura por trás, para as coisas não ficarem muito pessoalizadas, né? Porque uma coisa, beleza, é boutique, é na minha pessoa mesmo, aquela coisa toda, tá. Outra coisa, não, tem uma estrutura, só que eu não consegui delegar e mostrar para o público que existe essa delegação ou coisa do tipo, né? Então, acho que é outro ponto super importante para mim para destacar. É difícil, tá? Vou te Sim. falar que é difícil. Especialmente com clientes antigos. Eles querem ser atendidos por mim. E hoje eu não tenho tempo. Então, a questão toda é de ter uma criação de pessoas na tua equipe que sejam tão boas como tu. E aí o que é? É assim, disponível para o cliente dizer, olha, essa reunião eu não consigo participar, mas eu tenho o Douglas, eu tenho o Maurício, eu tenho, enfim, algumas pessoas muito qualificadas do meu time, que eles vão entrar lá e vão dar conta. E o cliente vai perceber que eles dão segurança. Mas, ainda assim, assuntos sensíveis, assuntos que são mais complicados, aí eles realmente pedem por mim. Mas hoje, de 10, eu preciso fazer 2 reuniões, especialmente as de fechamento de negócio, coisas bem grandes. O restante, minha equipe toca tudo. E eu posso ficar aqui gerindo, estudando, fazendo o que eu gosto de fazer. Tá? Ali o Adriano fez uma pergunta que ele ainda tem dificuldade em entender o posicionamento. Fica até o final da live, que eu vou mandar para vocês um e-book que eu tenho de posicionamento de bônus, tá? Para quem ficar até o final, eu dou a dica de como fazer. E aí é só me mandar mensagem lá no inbox com o texto que eu vou falar aqui. E aí eu mando de bônus para ti, que tu vai conseguir entender bem o posicionamento. Tem ali um passo a passo para poder criar um posicionamento e colocar isso em prática, tá? Acho que vai ficar bem interessante. Eu nunca compartilhei esse e-book aí só uma vez no meu Instagram e devo um dia lançar isso para venda, mas fiquem aí que vale a pena. Tá? Show de bola. Mas vamos lá. Raul, muito se fala sobre identidade, propósito, valores, e eu vejo que é um assunto extremamente deixado de lado e não tratado com a devida importância. Qual que você acha que é o impacto disso no posicionamento de um advogado hoje? Não só advogado, acho que de qualquer tipo de pessoa, né? Eu sei que você é um grande amigo do Bruno, né? Fala bastante sobre movimento, liderança, posicionamento em si. O que você acha disso em si? Qual que é essa importância hoje quando a gente fala em posicionamento? Bom, sendo bem transparente aqui na live, a semana passada eu estava num evento de Mastermind com pessoas bem importantes que era sobre posicionamento. Era um Mastermind do Everton Ross, que é uma referência nacional de posicionamento de imagem. Eu estava lá dentro, junto com outras pessoas bastante importantes. E o que se reflete ali, tá, em relação ao posicionamento? Que todos ali tinham uma união de princípios e valores. Porque o nosso posicionamento, ele expressa isso. E quando a gente fala para uma massa, a gente resolve um problema, a gente consegue dizer ali quais são os nossos princípios, os nossos propósitos em relação à forma que a gente trabalha. Por exemplo, eu faço proteção patrimonial, mas em todo o meu posicionamento fica bem claro que eu não defendo picareta. Eu não defendo o empresário que quer lesar os credores, que quer passar a perna nos funcionários. Eu não defendo esse tipo de gente. Eu não preciso nem dizer isso. Eu não defendo picareta. Eu não preciso. Porque com o meu posicionamento as pessoas veem que eu sou sério. E que eu faço questões que são legítimas. Tá? E além disso, tá? Em questão aos valores, nesse encontro eu estava tomando um vinho à noite junto com o Everton, e eu pude fazer uma videochamada direto com o Mário Magalhães,
Maio Magalhães, para quem não sabe, ele é um sócio bem antigo do Flávio Augusto, da WhatsApp, né? O Flávio Augusto, a geração de valor. E eu perguntei para o Mário, eu abri a minha estratégia de crescimento do escritório, que eu tenho um plano bem ousado de crescimento, o que era importante ali? O que era importante? Uma das coisas que ele disse, além de uma estratégia de relacionamentos, era a questão do endomarketing. Ou seja, de também olhar para dentro da tua empresa, do teu escritório, e colocar lá o que é no teu coração, quais são os teus propósitos, os teus princípios e valores, na tua equipe também. Porque quando o cliente vai te procurar, todo o seu time, toda essa estrutura fala a mesma língua. Se mostra algo muito mais sólido. E, de novo, isso te faz atrair o cliente certo. Isso te faz realmente atrair o cliente certo. Eu não sei se eu tenho sorte, se eu sou abençoado, o que eu tenho. Mas eu sempre atraio até mim as pessoas certas. Em lógica, é o meu posicionamento. Que eu deixo claro quem eu sou. Eu não fico em cima do muro em nada. E eu acabo atraindo as pessoas certas. E eu acredito que quem sabe utilizar isso, quem sabe realmente colocar para fora, vai ter os mesmos resultados que eu. Vai conseguir ter o mesmo crescimento que eu. Aquilo que a gente comunica é o que a gente atrai, né? Então, o que a gente está comunicando atualmente, né? Então, essa questão de valores é muito importante. Eu digo isso como empresário, a segunda empresa que eu estou tendo, que eu estou me importando com isso, de fazer todo um código de cultura inicial, né? Um plano de vista educativo ali em relação ao porquê, ao como, aos valores, e deixar tudo isso muito claro, porque tem que estar na ponta da língua, tem que estar na resposta do dia a dia, tudo muito alinhado em relação a isso uma vez decidido, né? Então, e isso realmente faz assim com que a gente atraia, exemplo, eu sou um cara muito prático e pragmático, formação objetiva, tal, aquela coisa. Eu atraio pessoas dessa forma. Então, é o tipo de cliente ideal que eu tenho hoje, é um advogado já com 10, 15 anos de carreira, ele já é bem sucedido, ele quer expandir mais, ou ele sentiu que o escritório regrediu um pouco, e ele vê tanta informação na rede, tanta coisa que dá volta, milagrezinho, né, a fórmula de sucesso, e quando ele acha que alguém quer direto ao ponto, objetivo e pé no chão, pronto, é esse tipo de pessoa que eu atraio. Então, mas isso tem a ver com um valor muito forte meu, que é transparência. Então, tipo, tá na ponta da língua, isso, para mim. Entendeu? Então, e na advocacia do mesmo jeito, né? Então, vamos pensar em um advogado trabalhista para poder exemplificar aqui. Então, lembrando na época de reforma trabalhista, lá em 2017, quando você viu um advogado que advogava para colaboradores, reclamantes normalmente em si, que se posicionava contra a reforma trabalhista, beleza. E quando se posicionava a favor da reforma trabalhista, opa, você ficava aquela, peraí, ele defende o trabalhador e ele está indo contra uma coisa que, em teoria, né, era a discussão da época em si, tira direitos do trabalhador, aquela coisa toda. Então, peraí, qual que é a sua bandeira? Qual que é a tua pauta? O que você defende? Como é que está sendo isso? Na Previdência é a mesma coisa, né? Então, ou em qualquer outra, eu acho que isso tem muito a ver em si. Então, ao mesmo tempo que a gente fecha portas, a gente abre portas. Então, a gente comunica e atrai aquilo que a gente comunica muitas vezes, né? Então, acho que é importante estar muito claro. E quando a gente fala desse tipo de pauta mais ideológica também, aí tem um grande lance de movimento, que o Bruno fala muito disso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim, assim, com o pessoal daqui. Eu acho que é um assunto que eu acho que eu nunca vi ninguém tratando no digital em si, pelo menos no mundo do marketing jurídico em si, né? No digital eu já vi. E a importância disso, né? Então, grandes movimentos, uma pauta muito clara que realmente influencia pessoas para determinada ação. Eu participo como conselheiro de marketing em algumas estratégias de movimento, então são questões dessas que são sigilosas, eu não posso abrir muito aqui. Claro. Mas o que é um movimento para que as pessoas consigam entender? Vou falar do caso do Flávio Augusto, que é um exemplo prático do que é um movimento bem-sucedido. Tá? O que acontece? O movimento é um propósito, é um lema, é uma bandeira que a gente consegue fazer com que centenas, milhares, milhões de pessoas se movam junto conosco. Que eles realmente defendem essa luta. O Flávio Augusto, ele criou a geração de valor.
que é um lema de que as pessoas precisam empreender, que o empreendedor tem realmente que enfrentar alguns desafios, e é uma união perante enfim, é uma união de empreendedores em prol de um benefício comum, que é a geração de valor, que é o crescimento de empresas, que é a geração de riqueza, que é a geração de empregos. Ele criou um movimento tão grande que ele tem eventos que reúnem muitas pessoas, e isso tudo reflete, além do aspecto social da bandeira que ele está carregando, na valoração da marca pessoal dele e na gestão de novos negócios para ele. Porque com a geração de valor, ele conseguiu se colocar em evidência, tá? Ele se colocou em evidência na grande mídia, o que gerou valor para as empresas dele, como a WhatsApp, como, enfim, agora ele está nos Estados Unidos no time de futebol, mas é muito a WhatsApp. Quantas pessoas querem estar lá com o Flávio Augusto, querem participar, trabalhar com ele, querem abrir uma franquia dele, querem estudar com ele, no método que ele construiu, muito por um movimento que conseguiu cativar milhões de pessoas, no caso dele. Outros movimentos existem por aí também, de emagrecimento, de defesa da mulher, de, enfim, uma luta pelos direitos trabalhistas, o que for. Mas a questão é que, quando a gente constrói isso, a nossa análise tem que ser muito mais profunda. Né? Porque aí não se trata somente do Raul, ou do Lucas, ou de quem está assistindo, se trata de um grupo de pessoas. E o movimento, quando é criado, ele não está mais com quem o criou. Aí ele vira algo do mundo. Né? Quando a gente cria um movimento, a gente não cria para nós, a gente cria para o mundo. Então, o Flávio Augusto não é mais dono disso. Se eu criar um movimento, e não é a minha ideia hoje, na questão de proteção patrimonial, eu não vou mais ser dono disso. Aí eu jogo isso para o mundo, compartilho com o mundo e crio bandeiras para que várias pessoas carreguem ela comigo e consigam lutar em prol de alguma coisa. Então, o movimento é isso. Ele é muito legítimo em casos mais críticos, assim, especialmente no direito de família, tem muitas possibilidades de questão de movimento. Criminal, né? Em relação à violência da mulher, tem muito isso também. Então, é um assunto muito nichado, porque o movimento ele tem que partir de alguma coisa muito grande, demanda muito investimento para colocar para rodar, mas dentro da mídia, do marketing, grandes nomes investem muito nisso. Tá? É tudo orquestrado, é difícil alguém fazer um movimento sem ter um planejamento em volta. Porque é um viés como um viés político, né? A política, por si só, é uma questão de movimento. Né? Uma campanha presidencial, uma campanha do que for, é uma questão de movimento, que aí tu impacta uma grande quantidade de pessoas. Então, é nesse sentido. Né? Então, tem bastante coisa que vai sair. Né? Que cada vez mais é mais comum, a internet facilita isso, os meios facilitam isso. E é interessante, é um assunto que a gente pode fazer em outra live. Daí eu faço uma pauta interessante de história para contar. Show de bola. Tem mais duas perguntas aqui, a gente está caminhando já para o encerramento da live em si. E essa é uma que eu já vi muita gente discutindo, e às vezes é polêmica, às vezes não é. O tanto que a imagem, tanto a pessoal, estrutura e etc., influencia no teu posicionamento em si. Então, o Raul está todo alinhado, está de terno, está de gravata, e é assim que às vezes se apresenta para o cliente. Às vezes não, depende do contexto também. Então, qual que é a importância disso? Eu vejo que muita gente não dá devida importância para isso também, de se apresentar muito bem, de ter uma imagem, esse lance de status? Não, é contexto? É uma forma de se comunicar para atrair o tipo de público certo? Qual que é o tempero ideal para esse tipo de situação? Não existe primeira impressão. Tá? Quando eu comecei meu escritório, tá? Eu abri meu próprio escritório em 2016. Eu não tinha muitas posses, eu vinha de um outro escritório que eu trabalhei por muitos anos. Eu não tinha muitas posses, tá? Eu vim uma questão mais humilde. E eu me vestia mais simples, eu andava mais simples, eu não me preocupava muito com a minha imagem. E eu atendi uma cliente, se chama Estela. Tá? É uma senhora, uma dona de fábrica de calçados, em que eu tive muita dificuldade de fechar o negócio com ela. Tá? Pelo valor, que ela me disse que estava caro na minha cara, eu tive que reduzir bastante o negócio para conseguir fechar, e lá naquela época eu não tinha escolha, eu tinha que fazer para conseguir comer de noite. E, ok, consegui encaminhar um negócio com ela lá. Tá? Sofrido, mas teriam mais coisas que eu podia fechar.
E eu fazia academia aqui, uma academia local, e eu ia lá com uma camiseta de pijama, com uma... se o teu sócio não está engajado, tem que tirar teu sócio. Tá resolvido ali pro Danilo. E assim, eu fui meio de pijama, de qualquer jeito, como eu ia na academia por muitos anos. Fui lá, fiz o meu treino, todo suado. E depois eu fui no mercado de bairro. Cheguei no mercado, estava lá a Maristela. E eu disse, oi Maristela, tudo bem? Ela me olhou de baixo até em cima. E ela disse, fez assim, ela não respondeu. Me ignorou. E ok, isso passou, tá? E eu fiz negócios com a Maristela depois disso e tudo mais, mas sempre, sempre, sempre com muita dificuldade. Ela nunca deixou de ter a minha primeira impressão, que eu tive lá atrás, que eu era uma pessoa mais simples, eu vestia de qualquer jeito, eu era muito mais, enfim, sem cuidado. Depois, piorado pela impressão de que eu realmente era jovem e desleixado, quando ela me viu no mercado depois de um tempo pesado na academia, lá em 2016. Então, mesmo hoje, eu tendo uma estrutura gigante física, com uma equipe gigante, com um terno que vale um bom valor, com toda a questão de posicionamento, com tudo isso, eu não consigo praticar meus preços com ela. Eu não consigo. Ela tem uma percepção minha que ela, lá atrás, assumiu isso e colocou isso na cabeça dela. Até hoje eu tenho objeções com isso. Complicações de conseguir quebrar. E isso não é com ela somente. Todos os meus clientes lá de 2016, 2015, eu tenho certa dificuldade. Alguns poucos que acompanham mais o crescimento e que são mais abertos com isso. Mas todos os outros sempre têm alguma objeção. Porque eles gravaram, ancoraram quem eu era. E a imagem, ela ancora uma percepção da tua pessoa. Tá? Ela ancora isso. E é inconsciente. Questões de frações de milissegundos, nem sei como é que se chama, é o que leva uma pessoa a tomar uma impressão tua. Ela consegue te perceber e aí ela já nota quem tu é. Então, o que o advogado tem que fazer na sua questão de imagem para se posicionar? Sendo que eu investi um bom valor junto com o Everton Rosa em conseguir entender o que era o posicionamento de imagem para alto valor. Tá? Primeiro, entender o seguinte. Qual é a imagem de um advogado de sucesso que aquela pessoa ancorou lá dentro da cabeça dela? Quem é um advogado de sucesso? O que ele faz, como é que ele se veste, como ele é? E onde as pessoas pegam isso? Tá? Os meus clientes, eu percebi que eles pegam isso de filmes, de seriados e tudo mais. Aí eu vou lá numa série que eu gosto, tipo Suits, The Good Fight, vejo a imagem lá do Harvey, por exemplo, tá? E aí eu crio um padrão visual parecido com o Harvey. Quando a pessoa vê a minha imagem, ela ancorou, ela puxou as percepções dentro do inconsciente dela e ela aí cria uma percepção minha, tá? E é assim que funciona. É buscar realmente uma ancoragem do inconsciente do teu cliente para que ele identifique com o advogado ideal. Eu atendo muita gente do digital também. Tá? Apesar de eles gostarem de me ver de terno, gravata, os melhores negócios que eu consegui fazer no digital foram usando um traje um pouco diferente, uma camiseta preta junto com um blazer e um mocassim, por exemplo. Por quê? Porque eles tinham uma visão do advogado tradicional que trancava os negócios, que era um complicador e não um facilitador. Então, o que eu fiz? Eu quebrei essa percepção mudando a minha imagem, me tornando mais próximo a eles. Então, eles me viam como um advogado mais jovem, mas mais um facilitador do que um complicador, apenas com o ajuste da minha imagem. Então, essa utilização ela é estratégica. Para você ver que a resposta está no tipo de cliente, não na gente mesmo, né? A gente às vezes está querendo entender. Você foi entender o cliente, qual que é a imagem que ele projetava aqui para se adaptar àquilo e, tipo, sem necessariamente mudar sua essência, seus valores ou qualquer coisa do tipo. A gente está falando só sobre, gente, às vezes é uma vestimenta, é uma forma por exemplo, você falou do pessoal do digital, né? Sendo digital, é a percepção que eu tenho também dos meus pares em relação ao advogado.
Então, o advogado de terno, gravata tradicional em si, ele espanta para uma área que é muito inovadora, às vezes. Entendeu? Ele não está acostumado com aquilo. Ele vê, mesmo que inconsciente, aquilo como forma, talvez, de regresso. E não de inovação e de continuar crescendo rápido, né? Olha, Então, um exemplo, Lucas, aqui entrou a Francine. A Francine, ela trabalhou alguns meses comigo e foi uma pessoa que eu ensinei muito sobre posicionamento. Ela tem hoje o escritório dela, é bem sucedida, ela é uma advogada extremamente reconhecida por causa do seu posicionamento. Ela soube explorar isso. O Fernando também comentou, ele é um que me ajudou muito, me deu mentoria sobre um posicionamento de alto valor, que eu aprendi muito. Então, a forma como você se porta, a sua imagem, é o que vai dar o seu resultado. Hoje eu tenho resultados gigantescos da advocacia, e meu negócio é uma empresa. Meu negócio é uma empresa. Eu tenho gestão, eu tenho controles, eu faturo uma quantidade absurda de dinheiro todos os meses. E a maioria dos advogados que assiste isso acha que tá tudo bem ganhar lá seus 5 mil reais por mês, quando seus ganha, 6 mil reais por mês. É tudo bom. Olha, é uma visão muito pequena. A gente tem uma visão romântica da advocacia que acha que é simplesmente chegar lá, olhar, fazer um processo e é isso. Mas é muito mais do que isso. E para se posicionar, para criar uma estratégia, para aprender, a gente não tem que pensar em nós. Porque por mim, cara, eu estaria de chinelo, de camiseta e de bermuda aqui. Eu tenho que pensar no meu cliente. O que o meu cliente espera de mim? Eu não posso ter uma visão de que eu sou hippie, sou rebelde e tá tudo bem. Eu não vou vender. Eu vou criar barreiras, objeções para o meu cliente. Eu não quero objeções. Eu quero desconstruir todas as barreiras que eu tiver para que ele assine o contrato comigo. Entende? Então, essa visão que nós temos aí da advocacia veio da universidade e ela é muito romântica. E ela não funciona. Então, por que alguns têm resultados e outros não? Né? exato. Por quê? Tem que se Exatamente. perguntar. Quem não está tendo resultado tem que se perguntar o porquê. Isso de não existe segunda impressão que fica, né? Aquela coisa é muito interessante, porque se você vai num baile pela primeira vez mal vestido, não adianta você voltar super bem vestido no ano seguinte. As pessoas ainda vão ter lembrança de quem era você, mesmo que inconsciente. Então, foca no, gente, inconsciente. As pessoas não estão racionalmente pensando, não, peraí, o Raul ano passado veio mal vestido, né? Então não gosto muito dele. Não, não é assim. Não é assim que funciona, né? Então, É funções inconsciente. É uma percepção inconscientes. de valor. A questão é assim, ó, até quem está criando uma nova área, tá? Vai ter restrição com o cliente do passado, como eu tenho com os meus clientes do passado. Tá? É normal, Show. já está ancorado lá. Só que Exato. o que tem que se fazer? Tem que se buscar uma nova rede de networking, tem que se buscar outros meios de comunicação, tem que se buscar, enfim, se buscar ferramentas para que tu crie uma nova audiência, para que tu faça, seja reconhecido em outros públicos. E aí sim tu vai colocando em prática o que tu se posicionou. Se eu ficar parado aqui em casa ou no meu escritório, eu não vou ter novos relacionamentos. Eu não vou conhecer gente nova. E eu não vou conseguir botar em prática o meu posicionamento. Show. Então, aí que a pessoa precisa sair um pouco da caixa. Tem que colocar em prática, tem que colocar a cara, tem que frequentar, tem que pegar o carro, viajar, pegar o avião, viajar. Ou, o que é mais cômodo, saber empacotar isso na internet e mandar para quem realmente quer assistir, quer consumir o seu conteúdo. Então, isso é bem interessante. E Fantástico. sobre esse Fantástico. ponto, olha como eu me empolgo falando, né? Porque a gente vai criando mais esse contexto. E tem muito a explorar. Não é superficial. Tem gente que acha que quer ter um carro. Tá? Tem gente que acha que quer ter um carro. O carro ajuda. Eu sempre tive bons carros, né? Mas não é isso. Né? Não é o carro que vai fazer você ser um advogado posicionado ou não. Não é a roupa. É muitos fatores. É a comunicação. Tem a forma o que você se carro do expressa. ano, mas na hora que abre a boca, tipo, estragou tudo. Não adianta, né? Então, última pergunta para a gente encerrar essa live aqui. 46 pessoas ao vivo nesse momento. Network e posicionamento. É uma pauta, eu acho que é extremamente importante a gente ter essa clareza e, ao querer fazer novos relacionamentos, ter essa clareza muito bem definida. Você frequenta bons grupos aí hoje em dia de mastermind, eu também estou em alguns aí da minha área, né, do digital em si, né, e que
eu acho que é extremamente importante você ter muita clareza quando você pisa nesse tipo de lugar. Porque e eu quero que você conte um pouquinho como é que foi a tua experiência, até mesmo como advogado, em termos de prospecção, fazendo novos relacionamentos nesses lugares. Você acha que o teu posicionamento te ajudou a fazer bons novos clientes? Não só clientes, mas amigos, né? Conectar com as pessoas certas. É Sim. importante ou não? Posso ir sem saber o que eu quero, só para ver como é que vai ser e pronto, acabou. E ainda assim tem oportunidade ali para eu poder absorver. Vamos lá. Olha quem está nos assistindo. O Edson. O Edson é ex-diretor da Globo. Ele que fez a abertura das Olimpíadas do Brasil, ele fez a Show. abertura da Copa América, ele já produziu novelas, ele produziu a vinda do Papa, o Papa no Brasil, ele criou um recorde no Guinness sobre uma dança de 3,5 milhões de pessoas na praia do Rio de Janeiro, na vinda do Papa, e olha que esse é um cara que sabe criar movimentos Que e honra. movimentar milhões de pessoas. Mas em relação ao networking, cara, todos os grupos que eu entro, tá, em virtude do meu posicionamento, de quem eu sou, de como eu consegui ter segurança, colocar para fora as coisas que eu sou bom, tá? Todo mundo que entra no grupo, depois de um tempo, se torna meu cliente. Isso já responde a tua pergunta. Todos que entram nos grupos e nos grupos que eu participo, todos eles se tornam meus clientes, tá? Não digo que amanhã, no dia seguinte, mas eles me veem Em como algum pessoa de momento. confiança e já me procuram para fazer alguma coisa juntos. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser parceria, mas todos eles se tornam meus clientes. Todos os grupos que eu frequento, as pessoas acabam me contratando, tá? Por quê? Porque eles me veem como uma autoridade, eles precisam da minha ajuda. Eu, de fato, eu sou íntegro no que eu faço. E eu faço o meu melhor. Então, eu acho que isso já responde a pergunta. Não tem muito o que fazer. Sensacional. Entende? É importante a gente ser intencional nesses lugares, não só em relação a querer gerar oportunidades a qualquer custo. Principalmente em lugares em que Mastermind, pelo menos a visão é essa, é uma visão colaborativa e não uma visão de sugar. Consequentemente, o resultado ele vem, né? Eu acho que é importante destacar isso, porque muita gente ela sai com uma intenção de, não, hoje eu preciso arrumar cliente e às vezes é muito agressivo, soa de uma Não, não é impressão assim. que não é Não bacana pode e tal. vender. Não pode vender. Exatamente. Tem que Você ser não tá ali para comprado. O vender. posicionamento te faz ser comprado. Não vende nada. As pessoas te compram. E, Lucas, está terminando aqui. O bônus vai ser o seguinte, pessoal. Vai ser um e-book que eu fiz sobre posicionamento. Quem quiser esse e-book como bônus, me manda uma mensagem no meu inbox dizendo o seguinte: eu te vi na live com o Lucas Peixoto e manda um e-mail junto. Que aí eu peço para a Show. Daniela mandar o e-book para vocês, tá? Que vale R$ 100. Eu coloquei muito amor, muita energia ali Até eu e vou vai mandar ajudar meu bastante e-mail lá nisso. no Manda lá, direct. se não mandar, eu te digo, tá? Então, Show de dou bola. isso como bônus para quem realmente quiser, quem quiser ler. E tem que ler e dar um feedback depois, beleza? Mas, que legal. Raul, muito obrigado, tá, pela tua presença. Foi sensacional o papo aqui. São assuntos e pautas que não são constantemente discutidas aqui no digital. Vejo pouco se falando disso. E obrigado, tá? Estou à disposição para o que precisar e espero voltar a falar sobre esse tipo de assunto e aprofundar em algumas temáticas aqui que eu acho que com certeza deve estar ajudando bastante gente aqui. Com certeza. E agradeço a quem está assistindo, aos meus amigos que estão aqui. Edson, um grande amigo. Uma honra te ter aí na audiência. Todos que colaboraram. E também contem comigo, né? Eu falo de posicionamento por amor, tá? Então, quem quiser comentar, precisar de alguma dica, me manda lá que no que eu puder ajudar, eu vou contribuir. Ok? Fantástico. Show de bola. Pessoal, uma ótima tarde, um bom trabalho para todo mundo. Acho que já deu o horário de almoço de todos e uma excelente semana. A gente se vê aí na próxima live. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.